O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém, perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe que vai ser o pastor de Israel, meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: ide e procurai obter informações exatas sobre o menino, e quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram, e a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Os irmãos, hoje então a igreja celebra essa festa da Epifania. O que significa essa palavra, né? Significa manifestação, revelação de algo que estava guardado ou que estava escondido. E o sentido dessa festa, que a gente recorda ali na chegada dos magos, está muito ligado ao Natal. No Natal, nós recordamos o nascimento do menino Jesus, né, aquele que veio como Salvador de todos, mas que nasce ali escondido, né, numa manjedoura em Belém, né, não havia nem lugar para eles na hospedaria. Durante a noite, quase ninguém ficou ciente. E depois, aquele menino revelado como Salvador de todos os povos e nações, pela chegada dos magos. Esse é o sentido mais importante dessa festa de hoje. Por isso, essa festa, ela, mundo afora, muitas gerações, em vários povos e nações, ela ganhou muitas assim, representações culturais e folclóricas. Por isso, porque o povo celebrava ali, fazer parte também dessa herança que Jesus veio trazer. Olha que é o sentido da segunda leitura, muito bem escolhida, da carta de São Paulo aos Efésios. Ele vai dizer aqui, olha, a alegria que ele tem de manifestar esse mistério. Efésios, né? Carta dirigida à comunidade, estava em Éfeso, uma cidade da Grécia, ou seja, o povo que não fazia parte ali das tribos de Israel, era um outro povo, eram pagãos, né? E ele fala aqui, olha, esse mistério Deus não o fez conhecer aos homens das gerações passadas, mas acaba de revelar agora pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Qual é esse mistério que foi revelado? Os pagãos, ou seja, os outros povos, são admitidos à mesma herança, são membros do mesmo corpo, ou seja, da igreja, são associados à mesma promessa em Jesus Cristo. Então, Jesus é o Messias, o ungido, esperado por Israel, e vem como Salvador e Libertador de Israel, mas quando ele vem, se revela também como Salvador de todos os outros povos e nações. E é isso que nós celebramos hoje, e isso está muito bem representado aqui na chegada desses magos, que vêm de povos distantes também, para se prostrar ali diante de Jesus, né? Então, nós não esquecemos dos magos, eles sempre compõem ali, fazem parte ali o quadro do presépio e tudo, e justamente é isso, é o sentido dos outros povos e nações que vêm até Jesus. Tem um detalhe também que eu queria chamar a atenção aqui, que é o dessa estrela de Belém, né, que os guiou. Diz aqui, onde eles chegaram, não chegaram aqui na noite de Natal, né? Quem chegou ali na noite foram os pastores, né?
o anjo apareceu para eles, né? Eis que vos anuncio uma grande alegria, nasceu hoje para vós um Salvador, isso vos servirá de sinal, encontrareis o menino envolvido em faixa, deitado na manjedoura, não foi isso? E aí o anjo do céu, todos os anjos cantando junto, depois os pastores vão ali e veem o menino. Os magos não, eles chegaram depois, não sabemos quanto tempo. Aqui pelo texto, inclusive, diz que Herodes procurou se informar cuidadosamente sobre a estrela, e depois a gente sabe, quando eles vão embora para outro caminho, Herodes, furioso, manda matar os meninos até 2 anos, olha aí. E aqui quando eles entram, olha, eles veem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande, quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Então, o menino já está instalado na sua casa, e tudo quando os magos chegam, né, em Belém. Então, é importante a gente entender isso também, né, que não necessariamente foi ali no momento em que o menino nasceu. Enfim, isso não é o mais importante. Mas a estrela estava guiando os magos, diz aqui, né? Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. O que será isso? Os autores discutem. O que seria essa estrela em Belém? Ou essa estrela que guiou os magos? Talvez outros povos antigos que se guiavam pelas estrelas, associavam as estrelas aos povos, e aí talvez o surgimento de uma estrela, ou estrela que se move, poderia ser um sinal disso do rei que está nascendo. Mas eles vão a Jerusalém, vão até Herodes, não sabem onde tem que procurar, né? E depois é que eles se dirigem a Belém. Essa estrela que guia eles ali, como eu falei, a gente não sabe bem do que se trata, mas o importante é isso, né? Para onde que elas apontam, a quem elas conduzem? A Jesus. Esse menino aqui, ele é como que o centro, tudo converge para ele. Tudo converge para ele. Os relatos da infância mostram como Jesus é o centro de toda a criação. Aquele menino é o eterno que entra na história e tudo vai até ele. A gente vê Maria e José indo ao seu encontro, os anjos apontando para ele, os pastores vão ao seu encontro, a estrela aponta para ele e os magos vão ao seu encontro. Até os animais ali, tem sempre ali um jumentinho, um burrinho, ou seja, toda a criação converge para ele. E nisso as estrelas também. As estrelas apontam para ele. Na época de Jesus, hoje ainda tem isso, mas na época de Jesus mais ainda, havia muitos povos e nações que se guiavam por estrelas, né? Então era o zodíaco, era o horóscopo, buscavam respostas para os seus caminhos nas estrelas. Por isso se desenvolve a astrologia e assim por diante. E aí tem uma frase de São João Crisóstomo, grande doutor da igreja, que é muito precisa, e ele diz assim, olha o que ele fala, a estrela de Belém aboliu a astrologia. A estrela de Belém aboliu a astrologia. Ou seja, os homens que buscam respostas nas estrelas para conduzir sua vida, para buscar os seus caminhos, é como se as estrelas falassem assim, tá bom, vocês estão querendo que a gente aponte o caminho para vocês, eu vou apontar, venham comigo aqui, olha aqui, vem cá. E a estrela de Belém vai como uma porta-voz de todas as outras estrelas. Igual quando teve lá os anjos aparecendo para os magos, para os pastores, um anjo apareceu para os pastores, falou de Jesus, mandou eles irem até lá, e depois os pastores viram toda a corte celeste dando glória a Deus, paz na terra aos homens, não é isso? Então, aquele anjo foi porta-voz dos outros anjos. Da mesma maneira, a estrela de Belém, como uma porta-voz de todas as estrelas, conduz até Jesus, como se fosse uma seta que aponta para ele aqui, olha. Vocês estão buscando respostas em nós? Não é em nós que vocês têm que buscar respostas, é nele. Ele é que tem as respostas para os caminhos de vocês. Vocês querem saber que caminho tomar? Não é a nós que vocês têm que buscar, é a ele que vocês têm que ouvir. E isso concorda com o testemunho do próprio Pai. O que o Pai diz? Esse é o meu filho amado em que eu pus todo o meu amor, escutai-o. Ele não diz, eu que pus todas essas estrelas no céu, busquem respostas nelas. Não, busquem resposta nele. Ele que é o Criador de todas elas. Então, atenção a isso, ou seja, essa estrela aponta o caminho. Se nós buscamos respostas em outros lugares, estamos buscando no lugar errado. A estrela de Belém mostrou qual é o caminho, nos aponta. Hoje nós temos muitos reis aqui, eu queria falar sobre isso também, né? A gente tem os 3 reis magos que chegam até Jesus, mas a gente tem também o rei Herodes, como se fosse um contraponto ali. E no centro do texto, o menino Jesus, que é o grande rei que veio para reinar sobre Israel, sobre todos os povos, né? Então, muitos reis nós temos, né?
E aí, diante desse rei que nasce, a gente vê a diferença de comportamento dos outros, né? Herodes se sente ameaçado no seu trono e quer matar o menino. A gente percebe aqui desde o início, quando ele se informa cuidadosamente. Depois você me diga onde é que está, que eu quero adorá-lo também. A gente já percebe aqui a mentira, a fraude, o desejo de matar o menino para não ter o seu trono ameaçado. Os outros reis magos não, pelo contrário. Eles não se sentem ameaçados por esse rei que vem. Pelo contrário, vão ao encontro dele, levam um presente, levam o melhor que eles têm para aquele rei. Tem espaço para todo mundo reinar. Nós somos reis, você também vai poder reinar, tem espaço para todos, né? Então é claro que é neles que nós devemos nos espelhar. Esse Jesus que vem reinar sobre nós, mas ele não vem nos destronar, ele não vem tirar poder, autoridade de nós, pelo contrário, vem nos servir e vem nos convidar depois, servindo a ele, a reinar com ele também, a ser admitidos à mesma herança, membros do mesmo corpo, vivendo em comunhão com ele. O que Deus dá a ele, dá a nós também, e é isso que ele nos convida, né? Então que nós nos espelhemos neles, abrindo seus cofres, a palavra diz lá, abrindo seus tesouros, ofereceram o que eles tinham de melhor. A igreja sempre viu também muitos sinais aqui nesse ouro, incenso e mirra, né? Fazem alusão aqui o ouro ao rei, o ouro era próprio dos reis, o incenso era próprio de Deus, porque ele era oferecido a Deus, né? Subia a Deus junto com a oração. Então, um sinal de que esse menino é rei, é Deus. E a mirra era uma erva, é uma erva amarga, assim, mas muito nobre, que era usada para embalsamar os corpos. Então, aqui a gente vê também o sinal da humanidade de Jesus. Esse menino que é rei e que é Deus também vai passar pela morte, também vai ser embalsamado, também vai experimentar as amarguras da vida que todos nós experimentamos, também vão tocar a ele, né? Então, os sinais aqui, mas oferece o que eles tinham de melhor, e nós somos convidados a isso também, abrir nossos tesouros, oferecer a Deus o que temos de melhor. É um momento no Evangelho em que Jesus diz, né, onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Olha aí, nosso coração. É isso que nós devemos oferecer. O que nós temos no coração, né? A liturgia ela nos convida e a gente dá uma resposta. Em determinado momento da missa, o padre diz, corações ao alto, né? Corações ao alto. E a gente responde, nosso coração está em Deus. Olha aí, onde é que está nosso tesouro? Está em Deus, né? Então, é isso que nós devemos oferecer a Deus de coração aberto, né? Nós nos espelhamos aqui nesses magos. E eu queria concluir com uma outra palavra de João Crisóstomo. Aqui no final diz assim, avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para a sua terra seguindo por outro caminho. E ele vai dizer, então de fato tiveram um encontro com Jesus. Porque todo aquele que de fato tem um encontro pessoal com Jesus, muda de caminho, muda sua rota, muda de percurso e passa a viver uma vida nova no segmento dele. Então nós também nos encontremos com ele, sigamos um novo caminho, que é o caminho justamente de seguimento desse menino que veio até nós. Amém. Vamos ficar de pé, meus irmãos? Vamos juntos.